Os traços de caráter de uma pessoa não surgem do nada, mas eles se formam como respostas de sobrevivência emocional dentro das relações mais importantes da infância. E isso é fundamental compreender, porque o caráter não é apenas psicológico, mas é também corporal. O corpo aprende como deve existir dentro dos vínculos. O corpo aprende quando pode sentir, quando deve se calar, quando precisa agradar, quando não pode demonstrar raiva, quando precisa se proteger para não perder o amor. E essas experiências repetidas vão moldando o funcionamento do organismo. Por isso que Reich dizia que o caráter é uma defesa organizada no corpo. A criança que cresce em um ambiente imprevisível, ela pode desenvolver um corpo hipervigilante. Ela tem uma respiração curta, uma tensão muscular constante, uma dificuldade de relaxar, fica vigilante e atenta o tempo todo. Já uma criança que percebe que as suas emoções incomodam os pais, ela pode aprender a diminuir a sua presença emocional na família. O corpo ele começa a conter os seus impulsos, a sua espontaneidade, evita falar, evita ocupar os espaços e ela vai se desconectando das próprias necessidades. Isso deixa de ser apenas uma reação, mas passa a se transformar numa identidade corporal. E aqui é importante entender o corpo como uma memória relacional, porque o corpo ele não guarda apenas os acontecimentos, mas ele guarda as memórias de como os vínculos se formam. Ele memoriza o medo, as críticas, o abandono, o excesso de controle, a falta de acolhimento emocional. E essas experiências vão formando os padrões corporais e emocionais relativamente estáveis. Isso é o caráter. Por isso que muitas vezes o adulto continua reagindo emocionalmente como se estivesse vivendo antigos vínculos da infância, porque o corpo aprendeu a se relacionar dessa forma. E aquilo que foi aprendido nas relações também precisa ser transformado. E é com isso que a psicologia corporal trabalha, não apenas com os sintomas, mas com a história emocional que ficou registrada em cada corpo, em cada organismo. Eu sou José Henrique Volpe, diretor do Centro Reichiano, e se esse tema te interessa, acesse o nosso site e siga o nosso perfil no Instagram.